Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Na apostila de vocês vem como classificação periódica dos elementos químicos 1, né? Que refere-se a quem? A tabela de Mendeleev. Em uma noite, no ano de 1869, em São Petersburgo, na Rússia, o professor de química Mendeleev estava escrevendo um capítulo sobre elementos químicos do livro de Química Geral. Ele tinha anotado certas propriedades de cada elemento em um cartão separadamente e estava pensando em que ordem iria colocá-los no livro. Em um determinado momento, ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas e, surpreendido, notou que certas propriedades se repetiam várias vezes, tá? Isso acabou fazendo com que ele percebesse que essas propriedades se repetiam conforme a sequência de elementos era percorrida e essas propriedades apresentavam períodos de variações e repetiam-se, né? Então ele começou, né, a observar mais atentamente tudo isso e verificou, né, que essa repetição de propriedades poderia ser facilmente visualizada em uma tabela em que os elementos estivessem em filas horizontais sobrepostas de maneira que cada coluna vertical contivesse os elementos com propriedades semelhantes, tá? E aí ele começou o quê? A distribuir esses elementos nessa tabela. Então ele colocou por ordem crescente de massa atômica, tá? E ele começou o quê? A colocar todos eles na fileirinha. Então, primeiro hidrogênio, depois quem, né? Na sequência. E ele foi assim, tá? Obrigatoriamente colocando esses elementos e ele percebeu que ele conseguia formar períodos e também grupamentos. E esses grupamentos, na época, ficou conhecido como famílias. Hoje nós não usamos mais a terminologia família, usa-se a terminologia, né? Grupos, mas na realidade eles têm aí as mesmas características, tudo bem? Só mudou o nome. Então vamos lá. Aqui a gente vai observar o seguinte, tá? Antigamente chamava-se família, hoje a gente tem aqui, tá? Famílias ou grupos, ok? Então você vai ver o que? Ele foi colocando os elementos, ele foi distribuindo os elementos de modo que eles ficassem, tá? Primeiramente, levando em consideração, no caso, os períodos, que seriam as linhas horizontais da tabela periódica, e depois ele foi fazendo grupamentos e verificou que as semelhanças elas aconteciam, tá? Dentro daquele grupo. E o grupo ficou chamado, né? Ficou sendo denominado ou sendo chamado de famílias. Hoje nós chamamos de grupos mesmo. Aqui nós vamos ter os elementos representativos. Então, ó, você tem o grupamento 1, 2. Aí você vai ver que tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Eles não têm essas mesmas características. Então, quem vai ter características que você vai poder usar, e vocês vão ver que vai ser muito legal, porque vocês começaram a fazer a distribuição eletrônica. Vocês verificaram que determinados elementos químicos apresentam um elétron na camada de valência. Os outros podem apresentar dois elétrons. Então, o que acontece, né? Vocês vão começar a verificar que tem a relação com família. E se você começar a levar em consideração quantas camadas ou quantas eletrosferas tem esse, no caso esse átomo, é relacionado ao que? Aos períodos, ou seja, você sabe até em qual linha horizontal encontrar dentro dessa tabela, tá?
Então, ó, não se esqueça que grupos hoje, famílias anteriormente, nós tínhamos a 1, a 2, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18, que são chamados de elementos representativos porque tem essas características e essas semelhanças, tá? Como é chamado como são chamados, né? Perdão. Todos os elementos do grupo 1. Todos os do grupo 1 que pertenciam à família 1A, quais são os elementos? Aí você tem, né? Você tem o lítio, você tem o sódio e assim você vai tendo, tá? Potássio, você vai ter o bídio, césio, frâncio, e aí você vai ter o nome, tá? Que é dado a esse grupo. Esse grupo é dos metais alcalinos. Quando você olha, tá? Aqui no item 2, no grupo 2, que antes era a família 2A, você vai ter quem? Dos metais alcalinos terrosos. Se você observar do 13, que antes era a família 3A, é o grupo do bório. Se você observar a 14ª coluna, que seria o grupo, né, de número 14, você vai ter a família do carbono. Se você olhar na vertical, né, o grupo 15, que era a família 5A, você vai ter a família do nitrogênio, depois a do calcogênio, dos halogênios e dos gases nobres. Então, esses grupamentos na vertical, eles indicam, tá, que esses grupos têm semelhança. Todos os elementos que se encontram nestas colunas, eles apresentam semelhanças, ok? Por enquanto, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai dar uma olhadinha, tá? No grupo, quantos elétrons eles vão ter na camada de valência, ou seja, na última camada. E aí você vai ver o quê? Quem faz parte do grupo 1, fazendo a distribuição eletrônica, eles vão ter um elétron na camada de valência. Se você fizer a do grupo 2, eles vão ter 2 elétrons na camada de valência. Se você fizer a do grupamento 13, eles vão ter 3 elétrons na camada de valência. E assim, tá? Sucessivamente até você chegar aos gases nobres, que eles vão apresentar 8 elétrons na camada de valência. Então, tá aí, a tabela periódica ela é dividida em dois grandes grupos, dos elementos representativos em rosa e dos elementos de transição em verde. Bem, a tabela é constituída de períodos e famílias. A simples localização de um elemento químico na tabela periódica já pode indicar diversas características específicas desse elemento. Os períodos, tá? Ou seja, os elementos são distribuídos na tabela em ordem crescente, da esquerda para a direita, em linhas horizontais, perdoe, de acordo com o número atômico de cada elemento, que fica acima, né, do seu símbolo. Observe, tá, na tabela que a gente tinha ali, que as 7 linhas horizontais e que são denominadas períodos. Os períodos indicam o número de camadas ou níveis eletrônicos que o átomo possui. Por exemplo, o potássio está localizado no 4º período, o césio no 6º. Isso significa que na distribuição eletrônica o potássio possui 4 camadas ou níveis eletrônicos e o césio vai possuir 6, ok? Então, olha lá. Se você começar a observar, ó, os períodos, o primeiro período tem uma camada, o segundo período tem 2 camadas. Quais são as camadas? K, que vão de K a Q, ok? E assim você vai vendo quantas camadas tem cada um deles. As famílias, tá? Que hoje a gente não tá usando mais, mas eu coloquei para vocês lembrarem que se trata de um agrupamento. Observe que na tabela existem 18 linhas verticais ou colunas. Elas representam as famílias
ou os grupos de elementos químicos. Acima das colunas existem os números 1, 2, 3 e assim por diante. Cada coluna representa uma família. Então, ó, a família 1 ou grupo 1 dos metais alcalinos, a 2 é dos alcalinos terrosos, a 18 é a família dos gases nobres. O número de algumas famílias indica quantos elétrons o elemento químico possui na última camada de sua eletrosfera, tá? Que é o caso aí dos representativos, tá? Quem pertence ao grupo 1 vai ter um elétron na camada de valência. Quem pertence ao grupo 2 terão dois elétrons. Quem pertence ao grupo 13 terão 3 elétrons na camada de valência. Quem é da 14 possui 4. Quem, na realidade, faz parte do grupamento 15 possui 5 e assim até a 18, que é 8. Vocês percebem que do 3 ao 12 não aparece nenhum grupamento aqui, tá? Porque eles são diferentes. O 1, o 2, o 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os representativos, tá? São eles que dão toda a dica pra gente na hora de resolver exercício aí. Então, olha lá. A tabela ficou dividida no grupo dos metais, não metais e semimetais, tá? Que a gente vai estar vendo ainda nessa apostila não, na próxima com certeza, mas eu já tô adiantando porque vocês vão usar muito para saber quais são, né, os metais, os ametais e os semimetais. Olha lá, conheça as principais características dos metais. Eles possuem ductibilidade, porque se você aplicar uma pressão adequada em regiões específicas na superfície do metal, esse pode transformar em fios ou em lâminas. A condutibilidade, os metais são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor, tá? É uma característica deles, ok? Nós vamos ver o que? Os ametais, né? Eles podem se apresentar na forma líquida, gasosa ou sólida. Eles não são bons condutores de calor e eletricidade e não podem ser moldados, ok? Aí nós vamos ter, né? Antigamente a tabela era dividida em metais, não metais e metalóides ou semimetais, termo que significa falso metal. Porém, caiu em desuso na prática e hoje nós estamos apenas o que? Com metal, não metal, ok? E semimetal. Estes, no caso, 7 ou 8 elementos, possuem possuem, tá? Em comum diversas propriedades que são intermediárias ao metal e aos ametais. Ou seja, né, que são quem? Os semimetais. Apresentam brilho, não tão forte quanto dos metais, vão conduzir parcialmente a corrente elétrica, né? Eles são semicondutores, eles não são condutores, tá? Também são semicondutores térmicos e possuem tendência a fragmentar-se, ou seja, quebrar. Quem são eles? São esses bonitinhos aí em destaque, ok? Aqui vocês vão ter um vídeo que nós não vamos assistir agora, ok? E eu peço a vocês uma gentileza, tá? De assistir, no caso, né, o videozinho, acompanhar a apostila e resolver os exercícios. E qualquer dúvida, tá? Vocês vão poder contar comigo no que for preciso, ok?